Então, bom dia mais uma vez a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso encontro do grupo de pesquisa, do grupo de extensão. A gente vai ler hoje a segunda parte, né, do livro do Mascaro, que é sobre filosofia grega e os pré-socráticos. Na semana passada a gente já iniciou lendo essa obra, os 3 capítulos iniciais, que falam sobre filosofia, filosofar, história da filosofia, filosofia do direito. Então, a leitura de hoje eu já falei, a dupla é a Carol e o Vinícius, então, bora começar. Bom dia, turma, bom dia, professor. A dupla de hoje é o Vinícius, como o professor já falou. A gente vai falar um pouco sobre o capítulo 4, que fala sobre a filosofia do direito grega. A filosofia grega, ela foi importante para todo mundo, especialmente no mundo ocidental, tanto que grande parte das nossas leis e princípios são dotadas de grande influência filosófica grega, mesmo que indiretamente. Por exemplo, a importância da reflexão sobre o justo na filosofia grega ainda permeia o cotidiano. Para o direito, e como a gente se vê, para o direito, os 3 principais filósofos do mundo grego antigo são Sócrates, Platão, Aristóteles. No caso da reflexão sobre o justo, o pensamento grego não foi estático. Na sua gênese, as explicações eram mitológicas e advêm dos deuses das causas, que por sua vez eram responsáveis por atos que davam origem das coisas, dentre elas a justiça. A cosmologia é o estudo da origem e da composição do universo. A cosmologia estuda o universo, a sua organização e sua origem. Segundo o autor, Alisson Mascaro, a cosmologia, pelo contrário, não é somente uma reflexão sobre mitos de origem do mundo, mas sim uma tentativa de compreensão da própria realidade enquanto existente. Busca, assim, sendo os princípios, as bases, uma identidade que explica o que há. A busca de um louco, portanto, é seu fundamento. A física é o conceito absolutamente fundamental para que se possa compreender o pensamento da antiguidade grega e os pensamentos dos pré-socráticos. A física é a força e faz algo se manifestar. E ao se manifestar, ela se impõe plenamente no manifesto. A física é a essência e a aparência ao mesmo tempo. Então, a aparência é a fonte do universo, é o processo que faz algo surgir, crescer, se desenvolver e perecer. Nos pré-socráticos, a física e a natureza é material e imaterial, é o mundo mineral, animal e é o mundo humano e suas produções. Como a Carol falou, a filosofia grega tem bastante importância até hoje. Acho que segunda-feira a gente teve, curiosamente, uma aula sobre história do direito grego. Então, acho que dá para até falar um pouco sobre também. Que a autora, né, que o professor David passou, ela fala, né, que os gregos eles não contribuíram, tanto quanto outros povos, como os romanos, para o direito em si. Mas, assim, acho que foi o Sócrates, foi o Verano, eles falaram que, em termos filosóficos, eu também concordo com a posição deles, em termos filosóficos, eu acho que essa é a principal contribuição da filosofia grega, sobretudo na reflexão sobre o justo, né? Sobretudo também nos diálogos platônicos, mas especificamente na República, no livro 1, que eles discutem lá alguns conceitos sobre justiça. Mas, como eu não estou falando de Platão, nem de Aristóteles ou de Sócrates, e sim dos pré-socráticos, eu vou focar mais nesses filósofos. Então, eu vou falar sobre a simbologia de Temis e de Dique, que não sei se vocês estão conseguindo ler aí, mas enfim. Temis é uma deusa grega, né, que ela simboliza a força e eu posso dizer assim, a autoridade do direito, entre aspas. E isso até se relaciona com a pergunta, assim, eu sei que o professor colocou aqui, que tenta estabelecer a diferença entre Temis e Dique. Eu responderia que essa diferença se dá por conta de Temis ser mais força e Dique ser mais justiça, ser mais do que o justo, né? Não necessariamente a força no direito. Pode passar, Alemão, por favor. Então, os pré-socráticos, né? Eu achei curioso, porque o primeiro trabalho de filosofia que eu apresentei no ensino médio foi sobre os pré-socráticos, então, eu coloquei apresentar de novo sobre eles. Curiosidade. Mas, enfim. Esse termo pré-socrático, ele como o próprio autor ele deixa claro, não é como posso dizer, é puramente didático. Não dá para dizer que esses filósofos existiram antes de Sócrates, porque existem relatos ou alguns estudos históricos que afirmam que esses pré-socráticos, eles também viviam na época de Sócrates. Mas assim, grande parte também viveu, como posso falar, antes de Sócrates, só que é importante fazer essa observação que alguns viveram na mesma época de Sócrates. Isso responde à pergunta que eu coloquei no slide, né, que é por que pré-socráticos? O Mascaro ele diz que é uma divisão puramente didática e também ajuda a sistematizar mais o pensamento filosófico. E esses pré-socráticos, eles são divididos em escolas, né? Então, tem a escola jônica, tem a escola de Eleia, e tem os atomistas. Os atomistas, a gente não tem, como posso dizer, a gente não coloca um enfoque muito grande neles, porque eles são mais pro lado da física. Demócrito, que estabeleceu o primeiro modelo atômico. Então,
nós tomamos mais como referência a escola jônica e a escola de Eleio. Pode passar de uma forma. Eu passo de novo a palavra para cá. Anaximandro de Mileto. Ele foi um geógrafo matemático, astrônomo, político e filósofo prático. Ele era discípulo do Tales de Mileto, né, que é o pai da filosofia, como todo mundo sabe. O que é apeiron? É o infinito na qualidade e na quantidade. Para Anaximandro, o apeiron não surgiu assim, do nada. Apeiron significa ilimitado, indefinido e infinito. Para Anaximandro, todos nós temos uma substância chamada de apeiron, que não é a água, como diz o seu mestre Tales, e essa substância, ela surge a partir do conflito entre os opostos, o quente, o frio, o úmido, o seco. Então, a partir disso, nós surgimos, então, o apeiron, que começou a elaborar e a criar esse universo que nós vivemos. Uma das bases dos pensamentos da argumentação de Anaximandro, como é que eu posso explicar? Está no fato de que percebeu que todas as coisas que existem só existem porque vem do seu contrário. Por exemplo, ele fala um exemplo da morte, que só existe porque antes houve a vida, do dia, que só aparece para nós porque antes veio a noite. Ou tudo que está aqui veio do seu oposto. Sendo a realidade, tem algumas características que vão nos levar a pensar que se elas são assim, elas provavelmente vieram do seu oposto. Por exemplo, aqui tudo é material, aqui tudo é preenchido, aqui tudo é ilimitado. Portanto, se for ao oposto disso, a gente vai chegar a um elemento que seja não material, não preenchido ou vazio. E também limitado, sem bordas, sem matéria. E é por isso que ele vai denominar o aqui como apeiron, que é um nome provisório para algo que não se sabe exatamente o que é, porque, na verdade, não é algo, inclusive, o oposto de ser alguma coisa material como nós conhecemos. Então, continuando o que a Carol falou, é importante também dizer que o Anaximandro, ele não deixou muitos textos, quer dizer, ele não deixou não sobraram muitos textos que ele fez durante a vida dele para nós, então é meio difícil tentar estabelecer um pensamento dele, né, já que sobraram apenas fragmentos. E que esses fragmentos, quer dizer, existem frases, mas a gente precisa do contexto das frases, né? E o próprio Mascaro, ele tenta estabelecer uma consideração sobre justiça em Anaximandro, mas ele, pelo menos com a minha leitura, ele não conseguiu definir. Ele apenas falou que, sendo a apeiron algo eterno e ilimitado, a injustiça seria, como posso dizer, assim, sujeita ao tempo, né? Não seria perfeita, e que seria a medida de cada coisa. Pode passar, por favor. Eu coloquei o Heráclito e o Parmênides nesses dois slides, porque eu acho que eles são bem opostos, pelo menos com o que eu tentei ler aqui. O Heráclito, ele tem aquela frase dele, tudo passa, tudo muda. Não sei se é dele, mas assim, quando eu estudava no ensino médio, o professor falava muito essa frase, tudo passa, tudo muda. Que no pensamento dele, a mudança ela tem uma característica essencial. E, assim, tem uma coisa que me chamou a atenção na leitura, foi que o Mascara, ele diz, né, que o pensamento do Heráclito é muito marcado pela luta entre contrários, né? Que dessa luta entre contrários nasce uma harmonia. E, ao contrário do Heráclito, o Parmênides, ele já é mais, assim, eu vi algumas matérias que falam sobre ele ser primeiro filósofo racionalista, mas eu não vou falar isso, né, porque talvez não seja. Enfim. E o Heráclito, ele é mais, assim, como posso dizer, estático no pensamento dele, né? Fala o ser é e o não ser não é. Ele não admite essa mudança que o Heráclito tem nessa filosofia dele. E, assim, é uma pergunta, mas eu realmente não tenho certeza, né? Mas pelo que o Alisson ele explicou sobre o Heráclito, esse pensamento dele me lembrou muito da dialética, né? Eu não vou falar que é dialética, mas pela explicação do Mascaro, me pareceu bastante apareceram bastante semelhanças entre dialética e esse pensamento de luta de contrários entre eles. E até respondendo essa última pergunta aqui que você colocou no chat, eu acho que o Mascaro ele tem mais afinidade com a filosofia do Heráclito do que com a do Parmênides. Bom, eu vou iniciar fazendo uma provocação, então, já que ninguém quis iniciar. Eu sempre começo a ler um texto com 3 perguntas. Sempre. Sempre que eu vou ler um texto, eu começo pensando 3 perguntas. A primeira, qual é o problema que o texto quer solucionar? Segunda, que solução ele propõe? E terceiro, qual a importância dessa solução? Qual a importância de tudo o que ele propõe como solução para mim, hoje, aqui e agora?
sempre que eu vou ler um texto, eu procuro responder a essas perguntas. Então, qual a questão, qual o problema, qual a pergunta do texto, qual a resposta que o autor propõe, que solução ele propõe, e qual a importância dessa resposta e dessa solução para mim. Para mim, Fabrício, brasileiro, latino-americano, aqui em Tocantinópolis, hoje. Qual a importância de nós estudarmos filosofia grega no Brasil hoje? Qual a importância de nós pensarmos esses filósofos pré-socráticos aqui hoje? Será que no Brasil não há outras mitologias, como a dos orixás, dos negros, a mitologia indígena, a cosmologia indígena, negada, silenciada, massacrada, assassinada? Qual foi o modelo de racionalidade que massacrou, silenciou essas mitologias que nós temos aqui? Então, é isso que eu quero que a gente pense. Qual o problema que o texto nos traz, que solução ele nos traz, e qual a importância disso tudo para nós aqui hoje, Brasil, Latinoamérica? Assim, eu não cheguei a ver a conclusão do texto, né, porque é só uma parte de um capítulo, mas o Mascaro, ele estabelece no finalzinho, aqui sobre os pré-socráticos, uma diferença entre eles, né? Ele chega até a dizer que o Parmênides ele seria algo aproximado, bem aproximado mesmo, entre aspas, do que seria um conservador. Não sei se conservador, como comumente é falado por aí, né? Mas talvez conservador em outro tipo. Agora, quanto ao Heráclito, acho que esse pensamento dele sobre mudança e luta de contrários, acho que está, assim, pelo menos na minha visão, mais próximo da nossa realidade, né? Particularmente olhando para a filosofia grega e olhando para esse questionamento que o professor faz, extremamente provocativo, eu particularmente vejo uma grande necessidade de observação da gênese do pensamento humano em âmbito local. Porque sem essa reflexão de onde surgiu o nosso pensamento, eu creio que seria muito complicado a gente chegar a uma espécie de senso, sendo comum ou não, mas algum tipo de senso, em relação a que pensamento nós deveríamos ter, no qual esse pensamento foi ou é fundamentado em uma circunstância ou situação local. Vamos aí entender local por Brasil, as Américas, América Latina, América do Sul, mais especificamente Brasil, essa região aqui do Bico do Papagaio, que pega um pedacinho, Tocantins, mas eu estou no Maranhão, né? E Tocantinópolis. De onde surge o nosso pensamento? De onde se origina o nosso pensamento? Então, eu creio que a leitura dos teóricos gregos influenciariam o nosso pensamento atual, olhando para essa perspectiva que o professor apresenta, à medida que desperta o nosso entendimento para essa necessidade de entendermos a gênese do pensamento local, aonde esse pensamento surge. Creio eu seja fundamental para nós construirmos os nossos futuros trabalhos, no que diz respeito ao nosso grupo de pesquisa. Então, eu fico nessa perspectiva primeira, da gênese do pensamento humano em âmbito local. Talvez eu adicionaria também, eu acho que ele deixou claro na fala dele, mas a gente poderia estudar a história, né, da fundação, talvez da fundação da região, como se formou a região, quais influências a região tem, e acho que nesse estudo a gente poderia encontrar as influências de pensamento filosófico e que formam a gênese dessa região, e como as pessoas pensam. Primeiro eu vou comentar uma coisa que o Vinícius falou no início. Não sei se vocês lembram, o Vinícius relacionou essa apresentação que ele está fazendo aqui hoje com o ensino médio dele e com um livro que ele leu. Então, isso é importante que vocês façam também. Vocês pegam um texto e vocês precisam relacionar esse texto com o que vocês leram antes, com outras obras que vocês leram, com outras experiências que vocês já tiveram antes. Isso é importante de você fazer. E isso ajuda a gente a responder aquela provocação que eu fiz. Qual a importância do texto para mim, para nós, aqui, Brasil, Latinoamérica, hoje? Então, quando a gente relaciona o texto que a gente está lendo com outras experiências que a gente teve na nossa vida, ou com outros textos que a gente leu, a gente, de certo modo, já aplica esse texto que a gente está lendo à nossa situação atual. E com isso, a gente faz o que a gente viu nos nossos encontros anteriores. A gente entra no movimento do filosofar, aplicando a reflexão que a gente faz sobre as questões filosóficas hoje, no nosso presente, para tentar pensar novas possibilidades no nosso presente, na nossa realidade que é dada atualmente, conforme que nós já vimos nos encontros anteriores. Uma outra coisa que eu ia falar é que há um cânone filosófico. O que significa isso? Significa que há uma tradição filosófica consolidada, sistematizada, que é o que o Mascaro fala.
Ele fala que há uma consolidação desse cânone, dessa tradição filosófica, que vem desde os gregos até hoje. E um dos desafios atuais desse cânone é ser questionado por outras matrizes de pensamento, principalmente as feministas, a teoria crítica da raça e também pelo pensamento ecologista ou ambientalista. Então, por que eu estou falando isso? Porque atualmente há uma dura crítica e questionamento desse cânone filosófico. Entra nessa crítica também a decolonialidade, por exemplo, o pensamento decolonial. Então, esses pensamentos de classe, de raça, de gênero, de ambiente, de meio ambiente e de decolonialidade, eles são um desafio a esse cânone filosófico, no sentido que ele precisa abrir-se para dar conta desses questionamentos críticos. E é, de certo modo, o que a gente faz aqui. Quando eu falei que a gente tem que pensar essa tradição jurídica grega e romana para o Brasil, de certo modo, eu já faço isso. Eu já estou querendo abrir esse cânone à nossa realidade colonial brasileira. E diante disso, diante desse questionamento crítico do cânone filosófico, há 3 possibilidades. E essas possibilidades, elas são comuns na sociologia, na filosofia e na filosofia do direito. Há 3 possibilidades sempre de uma teoria. Ou ela quer voltar ao passado, e de certo modo isso se liga ao que nós vimos de tipos de juristas ou tipos de filósofos na aula anterior. Essas 3 possibilidades ou a teoria quer voltar a um passado, a uma tradição, e conservá-la, por isso conservadores, ou a teoria quer manter o passado, o que de certo modo é manter o status quo, de certo modo pode ser chamado também de conservador, ou de liberal, que se vincula muito ao presente e não ao passado, ou você quer, com a sua teoria, mudar, transformar, revolucionar o presente e o passado, visando mais a construção de um novo modelo futuro. Então, isso é muito comum, tanto na sociologia, quanto na filosofia do direito. Sempre que vocês lerem alguma teoria, alguma proposta dentro dessas 3 áreas, elas vão ter um desses 3 posicionamentos. Ou voltar ao passado, ou manter o presente, ou mudar para o futuro. O Mascaro, não é por acaso que ele gosta mais do Heráclito. Porque o Heráclito, ele se vincula mais a uma teoria filosófica que quer mudar o passado e o presente. Não quer manter o passado e o presente, mas quer manter constantemente a abertura, esse devir, esse tempo progressivo e cíclico que sempre possibilita a mudança. Por isso aquela famosa frase dele, você nunca se banha no mesmo rio 2 vezes. Porque o rio já não é o mesmo e você também já não é o mesmo. Então, não é por acaso que Mascaro, com o seu fundamento marxista, ele se vincula mais ao pensamento de Heráclito. E por que Heráclito e Parmênides são tão importantes? Todos os livros de filosofia do direito dão ênfase a essa briga, a essa luta, a essa guerra de pensamento. Porque enquanto Heráclito dá ênfase à mudança, Parmênides dá ênfase à lógica, ao que é idêntico e não ao que muda, ao uno, aquilo que é unidade, não ao múltiplo. Essa briga teórica que começa na Grécia se mantém até hoje no pensamento filosófico. Essa briga teórica que a gente encontra, professor, é bem interessante, que eu lembro de umas palavras do meu orientador, o doutor Alexandre Bacelar, o orientador do último trabalho. Ele disse que se você quiser conhecer determinado autor, leia aquele que contrapõe as ideias dele, né? É interessante a gente observar isso, porque essa distinção de pontos faz com que a gente possa perceber uma totalidade da discussão relacionada àquele objeto de pesquisa. Vocês têm que se dar conta que sempre que um autor fala alguma coisa, ele deixa de falar outras. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Então, sempre que um filósofo diz uma coisa, ele deixa de falar outras. Ele silencia outras. Por isso que você ler os críticos é tão importante, porque geralmente o crítico vai dar voz àquilo que foi silenciado pelo autor. Então, sempre que alguém diz alguma coisa, deixa de dizer outras. E o crítico vai justamente dizer aquilo que não foi dito pelo autor. E com isso fazer sua crítica. Então, por que esse pensamento filosófico pré-socrático é tão importante para nós hoje? Porque até hoje a gente discute a briga entre direito natural e direito positivo, por exemplo. Entre justnaturalismo e justpositivismo. Até hoje a gente está
dialogando e discutindo essas questões. O contraponto entre physis e nomos, physis mais para o direito natural e nomos mais para o direito positivo, dura até hoje. Essa contraposição, da mesma forma que a contraposição entre uma filosofia mais movimentada e uma filosofia mais lógica, dura até hoje. Por isso que você conhecer essa tradição, para entrar nela e pensar essas questões que duram até hoje, é importante. Por isso que é importante você conhecer a tradição, conhecer as questões da tradição, para que você possa entrar nessa tradição, entrar nessas questões, filosofar, e ao filosofar sobre essas questões, você aplica essas questões hoje, aqui e agora. A gente podia fazer uma ideia similar aqui, a minha apresentação no grupo de História de Direito. Eu fui trazendo o direito grego antigo para a realidade. Então, trazendo as consequências desse direito grego nas instituições que nós temos no Brasil hoje. E como o Sócio nos citou a questão da origem, que a gente investigar a origem, o professor Zanin também citou, nós poderíamos fazer uma pesquisa nesse sentido. Não só pesquisar a fundação e as transformações, mas fazendo o estudo para nós definirmos e sermos capazes de identificar como a formação dessas instituições e esse desenvolvimento influencia hoje. Na época da divisão das terras, hoje nós temos, inclusive, no Brasil, uma pauta muito importante, a questão da regulamentação fundiária, que, inclusive, é pauta eleitoreira do governo. Próximo de eleição, emite um monte de escritura pública, um monte de título de posse e distribui para o povo. Porque vivem-se gerações em cima de uma terra, em cima de uma casa que não tem documento, não tem dimensão, não tem nada. A prefeitura cobra IPTU em cima de um imóvel que, na teoria, não existe. E, a qualquer momento, nós tivemos um caso em Araguaína, que o setor Itaipu e o setor Palmas, eles eram uma fazenda. E aí o povo fez a invasão, a prefeitura aproveitou-se dessa invasão, construiu ruas, iluminação pública, projeto de esgoto, e chegou num determinado ponto em que o dono dessa fazenda foi lá e reivindicou na justiça. Então a prefeitura teve que pagar milhões para não desapropriar esse povo, para não destruir 2 bairros que estão na região semicentral de Araguaína. Então, do meu ponto de vista, seria interessante nós realizarmos essa pesquisa e esse estudo, já linkando e trazendo para o hoje, como isso realmente impacta as nossas vidas, como isso construiu a nossa cultura e como nós vivemos subordinados a essas pré-determinações históricas. É importante, sim, você fazer isso, você usar o que você está aprendendo aqui, lendo esses textos que a gente está lendo, para pensar a nossa vida de hoje. Eu tenho um texto onde eu faço um contraponto entre as 2 imagens da deusa da justiça. A simbologia do nosso curso é uma deusa, é a deusa da justiça. Para os gregos, ela tem uma representação. Para os romanos, ela tem outra representação. Por exemplo, para os gregos, ela está... Eu não lembro exatamente se isso está correto, tá? Eu não lembro exatamente se é dessa forma mesmo. Para os gregos, a deusa não está com os olhos vendados. E ela não está com a espada para cima também. Dentre várias outras características. Já a deusa de Roma, ela está com os olhos vendados e ela está com a espada para cima. Então, vejam, só aí dá para a gente pensar muita coisa. Enquanto os gregos prezam mais a visão que simboliza a reflexão filosófica sobre a justiça, os romanos, eles pregam mais não o uso da visão, mas o uso da espada, da força. Então, enquanto o filósofo grego não usa a força, mas sim a reflexão sobre a justiça, o cientista romano usa mais a força, a ciência sobre a lei. Só aí dá muito o que a gente pensar. Com essa dicotomia que o Mascaro nos apresenta entre a deusa Tênis e a deusa Diké. E percebam que são sempre deusas femininas. Não são homens, não são masculino aí. Isso também dá muito o que pensar. Então, enquanto a Tênis dá mais ênfase à legalidade, à autoridade da lei, a deusa Diké dá mais ênfase à justiça da lei, à legitimidade da lei, e não tanto à legalidade da lei. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso, e o Mascaro apresenta bem isso com base num livro chamado Paideia, de Werner Jäger, que é um livro que eu aconselho todos a lerem, e que o Vini disse muito bem. Essas dicotomias, elas não são só teóricas e filosóficas, não. Elas têm consequências práticas.
elas representam lutas de classes. Enquanto os ricos davam mais ênfase a temes, a autoridade e a força da legalidade da lei, os pobres apelavam mais para a legitimidade da lei. Enquanto os conservadores queriam manter o passado e o presente exatamente do jeito que eles estão, os pobres queriam mudar, queriam reformar, revolucionar. Então, isso já representa em si uma luta de classes. E se era assim na Grécia, também é hoje, da mesma forma que o Vitor disse. Então, como vocês acham que um índio, que um ambientalista, que um empresário, que um sem-teto e um sem-terra enxergam a terra ou o território? Vocês acham que eles enxergam da mesma forma? Então, vejam, é importante que vocês façam essa aplicação do que vocês aprendem hoje. Os conflitos agrários hoje também têm essa filosofia por trás deles. A luta pelos sem-teto, quando eles fazem ocupações de prédios urbanos que não estão mais sendo utilizados, eles têm essa bagagem filosófica, esse fundamento filosófico por trás das lutas. Digamos assim, se a gente fosse aplicar, os ricos proprietários ruralistas, eles têm uma visão conservadora muito mais ligada a Tênis, ou a Parmênides, digamos assim. Enquanto os sem-teto, os sem-terra, os indígenas, os ambientalistas têm uma visão muito mais ligada a Diqué, ou a Heráclito, que visam revolucionar, transformar, reformar, e não conservar e manter tudo da forma que está. Então, essa aplicação a problemas atuais do que a gente está vendo aqui é muito importante. Por que os pré-socráticos são tão importantes? Porque, pela primeira vez na Grécia, eles fizeram a pergunta filosófica. Eles fizeram a pergunta que dá início ao filosofar, que é: qual é o fundamento de tudo? Quando eles fazem essa pergunta, eles buscam o fundamento. Ou, na linguagem filosófica, a arché, ou arqué. É dessa palavrinha que vem, por exemplo, palavras como arcaico, ou arqueologia, etc. Então, a importância dos pré-socráticos, e é por isso que eles são considerados os primeiros filósofos, foi, ao fazer essa pergunta pelo fundamento, pela arché de todas as coisas, de tudo, eles romperam com a mitologia, com a explicação religiosa das coisas. E o que é fundamento? É aquilo do qual todas as coisas nascem, aquilo a partir do qual todas as coisas se sustentam, e aquilo para o qual todas as coisas retornam quando elas morrem. Então, o fundamento é, como diria o filósofo Raul Seixas, o início, o meio e o fim de todas as coisas. Por isso que a teologia usa essa questão filosófica para dizer que o fundamento de tudo, o início, o meio e o fim de tudo, o alfa e o ômega de tudo, é Deus. Só que o filósofo, ele não se contenta com essa resposta. A importância dos pré-socráticos foi questionar o mito e dar respostas a essa pergunta pelo fundamento de tudo. Então, Tales diz que é a água, outros filósofos dizem que é o ar, outros dizem que é o fogo. É aí que nascem os elementos da natureza, os 5 elementos da natureza. E que dá início ao questionamento científico também sobre as coisas. Então, é importante que vocês se deem conta que o nascimento da filosofia está misturado com religião, com ciências e com a filosofia. O questionar sobre o fundamento das coisas é uma crítica à mitologia, mas está misturado com elas. E é o início do questionamento e da busca de explicações científicas e filosóficas sobre o mundo, sobre as coisas. Mas o importante aqui é que vocês entendam o que é fundamento. É o início, o meio e o fim de todas as coisas. O que o Mascaro chama de ciclo das coisas. O nascimento, a vida e a morte de todas as coisas. O que o Heráclito diz é que o fundamento de tudo é o constante renovar-se desses ciclos de nascimento e morte de todas as coisas. O arranjo e o rearranjo desses ciclos transformativos. Essa é a primeira coisa que eu queria falar, o que é um fundamento.
e que os pré-socráticos são importantes porque eles deram início ao questionamento filosófico desse fundamento. E que enquanto uns pré-socráticos falaram que esse fundamento é algo natural, algo físico, outros falaram que ele é algo racional, algo mais metafísico, que está além do que é físico, do que é natural. Uma outra coisa que eu queria falar é que o Vinícius, na sua apresentação, disse que a filosofia de Heráclito lembra muito a dialética. Eu vou esclarecer um pouco isso. Lembra um pouco a dialética, sim. Por exemplo, a dialética de Hegel, a dialética platônica e a dialética marxista, digamos assim. Só que, enquanto a dialética de Platão e de Hegel são idealistas, é um movimento que leva à reflexão, a dialética marxista é uma dialética mais materialista. Por isso, materialismo histórico dialético é o nome dado ao método marxista. Porque esse materialismo ele é não idealista, mas sim histórico. Esse movimento é histórico, é social, é cultural, é humano. Não é do pensamento, não é da ideia, como é em Platão e Hegel. De certo modo, Heráclito lembra esse movimento quando ele diz que o pensar é uma guerra de contrários que leva ao mesmo, que leva à harmonia, que leva à unidade. Lembra a dialética, mas eu acho que não é a mesma coisa que a dialética. O pensamento de Heráclito mais como uma perspectiva linear, principalmente quando ele apresenta a ideia do ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio, alguma coisa assim. Para te responder, eu vou usar o que o próprio Mascaro fala. Quando ele está falando sobre physis e sobre cosmologia, ele fala que a physis e a natureza, a cosmologia grega, deve ser entendida no sentido do fundamento, daquilo que eu falei sobre o fundamento. Que o fundamento é o início, o meio e o fim de todas as coisas. E é cíclico, porque esse movimento de nascer, viver e morrer é constante. É contínuo, mas não no sentido de ser linear, e sim circular. Circular. É justamente por causa disso que a physis e a cosmologia se contrapõem à tradição judaico-cristã. Porque a tradição judaico-cristã vê o fundamento do mundo como um ato de criação divino, um ato de criação de Deus. E dessa forma, a história tem um início, um meio e um fim. Vai da Gênese ao Apocalipse. Do dia que Deus nos cria até o dia em que Deus nos julga. Então, veja, a visão do fundamento grego é cíclica. É cíclica. Não é linear. Então, aí já há uma diferença, uma mudança. A outra mudança é que o ser humano, na cosmologia grega, só existe vinculado ao todo da comunidade, ao todo político. Enquanto o indivíduo, na tradição judaico-cristã, é um individualizado, é separado do todo social. Não é por acaso que colocam a tradição judaico-cristã como o início dos direitos humanos, o início da visão moderna de direitos individuais. Então, por isso que há essa diferença. E o pensamento de Heráclito dá ênfase justamente quando ele fala que o fogo é o fundamento de tudo, que esse fogo representa a guerra dos contrários, ele está dando ênfase a esse ciclo constante entre nascer, viver e morrer. A vida é um constante ciclo disso. O mundo é um constante ciclo de nascer, viver e morrer. É esse fluxo infinito, esse fluxo em constante transformação cíclica, mas não linear. Essa é a importante diferença entre o pensamento grego e o pensamento judaico-cristão medieval, por exemplo. Feito esses esclarecimentos, eu não sei se vocês já leram O Mundo de Sofia. É um livro muito famoso, é um romance da história da filosofia, que, de certo modo, quem quiser acompanhar a leitura nossa aqui com O Mundo de Sofia, seria interessante também. Até dá para a gente pensar, como próxima leitura do nosso grupo, O Mundo de Sofia, porque é um livro muito gostoso de se ler. E ele vai explicando
os pré-socráticos, até hoje o pensamento filosófico, essa tradição do pensamento filosófico. Então, quem quiser, como leitura complementar, dá para ler o Mundo de Sofia, pelo menos a parte dos pré-socráticos, que é muito interessante. Não sei se vocês lembram da leitura, o Mascaro, quando está falando do Heráclito, diz que a deusa de Qué tem algumas auxiliares, digamos assim, que são as eríneas. Eríneas. E-R-I-N-E-A-S. Eríneas. O que eu quero que vocês percebam é que o pensamento grego, ele busca encontrar na lei uma medida do que é justo, do que é belo, do que é verdadeiro, do que é correto, em termos éticos, políticos, jurídicos e naturais. Então, a lei representa uma medida, um limite para a ação humana. E caso a ação humana ultrapasse essa medida, caso a ação humana seja desmedida, ou pela falta da medida, ou pelo excesso da medida, essa ação se torna um vício, se torna não uma virtude, mas um vício, algo que é injusto, algo que é feio, algo que é mentiroso, algo que é não verdadeiro. Então, o nome dado a essa ação desmedida humana, seja em termos políticos, jurídicos, éticos ou naturais, é híbris. Híbris. Eu vou colocar aqui o nome dessa ação. É híbris. Então, para finalizar essa reflexão nossa, eu queria só afirmar que a busca pelo que é justo, belo e verdadeiro em termos naturais, na Grécia, é a busca dessa medida, desse limite à ação humana. E caso a ação humana seja desmedida, vem as eríneas, vem a deusa de Qué para nos punir com uma sanção. O que o Sócrates já está fazendo pregação aí, meu Deus do céu? Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Essa é a influência do pensamento grego, na perspectiva do apóstolo Paulo, falando ao grupo de gregos que é o pessoal de Filipenses. A influência do pensamento grego aí na filosofia paulina. Sim! Paulo digamos assim, um mensageiro da boa nova do evangelho, por isso que ele é tão importante, porque ele é a junção do pensamento grego, romano, judaico com o cristianismo. Por isso que o cristianismo é tão complexo, que o cristianismo como fenômeno amplo, num sentido amplo, é tão complexo, porque o cristianismo é a junção de tudo que veio antes dele. O judaísmo, a filosofia grega, a filosofia romana e toda a filosofia chamada do helenismo, que nós vamos ver aí.